Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite ao Luiz Nassif. Peço desculpas pelo atraso. Meu voo era para chegar 11 horas da manhã aqui e teve uma confusão no Santos Dumont. Acabei chegando aqui mais de 2 horas da tarde. Bom, é complicado falar depois desses comentários sobre a questão crise orçamentária que a gente está vivendo. Eu trabalho na FINEP, que é uma instituição do governo, uma agência de fomento, ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a nossa missão é financiar a inovação com diversos instrumentos que a gente possui. Vou passar rapidamente, eu sei que eu vou passar da hora que o tempo não é muito grande. Bom, a FINEP, ela atua em toda a cadeia de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde a pesquisa básica até a colocação de produtos, processos novos, que você conseguir implementar no mercado. Então, ela tem diversos instrumentos, né? A gente tem financiamento reembolsável, que é tanto direto como centralizado, que seriam similar ao BNDES, né? Com a diferença que a gente apoia apenas inovação. A gente não apoia aumento de capacidade produtiva, meramente compra de máquinas, a gente apoia processos novos, produtos novos, e a FINEP faz isso tanto diretamente como através de agentes estaduais. A gente tem um recorte por valor de projeto, que quando o projeto é até 10 bilhões de reais, ele é operado com recurso da FINEP pelos agentes. Aqui em São Paulo, ele desenvolve São Paulo. Para os institutos de ciência e tecnologia, a gente tem financiamento não reembolsável, para financiamento das pesquisas e também para infraestrutura laboratorial. Temos subvenção econômica, que é um recurso também fundo perdido para empresas, para desenvolvimento de tecnologias de mais risco tecnológico, né? A gente também participa como investidor em fundos, que tem fundos chamados de Venture Capital, né? Que são fundos que compram participação de empresas, mas somente empresas inovadoras, né? Também investidores hoje, se não me engano, são uns 27 a 28 fundos que a FINEP investe. Recentemente a FINEP começou a trabalhar com investimento direto, fizeram, se não me engano, 3 operações já, em que a FINEP passa a ser acionista e participa do risco, né, junto com a empresa, não como um credor, mas como um acionista. E a gente tem um evento anual de reconhecimento dos projetos inovadores, que é o Prêmio FINEP, são diversas categorias. Então a gente reconhece esse projeto que tem maior apelo tecnológico. Bom, então a gente tem uma avaliação de cada projeto que entra na FINEP quanto à relevância que ele traz para a ciência, tecnologia e inovação. E a gente faz enquadramento do perfil do projeto, se é uma inovação pioneira, ou seja, se ela vai, ficar de forma simples, são os projetos que vão impactar o setor, vão levar a fronteira do setor mais adiante. A gente tem investimento em inovação e competitividade, que é você trazer competitividade para as empresas dentro do setor. São empresas que querem inovar, querem desenvolver novos produtos e processos. Elas não estão na fronteira tecnológica, mas isso é importante para o amadurecimento setorial. Temos também inovação e tecnologias críticas, que são aquelas tecnologias que são, como foi mencionado Mariana Mazzucato, né, as grandes inovações têm o apoio do Estado. Essa seria a intenção de apoiar aquelas grandes transformações com uma condição melhor. Também aquelas empresas que investem continuamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação, tem um orçamento contínuo, né? Investem, não sei, 1-2% do faturamento em inovação. A FINEP tem uma linha para financiar esse investimento, tanto custeio quanto capital. E para investimentos que são os grandes projetos de engenharia, para avaliação de habilidade técnica, econômica, avaliação, por exemplo, mineral, quando vai para uma produção de fertilizantes. Então, são grandes projetos que demandam uma quantidade grande de recurso humano, também tem uma linha específica para isso. Bom, entrando já na questão do agro, que eu dentro da FINEP estou atuando especificamente na parte de financiamento reembolsável, principalmente, um pouco de subvenção econômica, ou seja, eu lido diretamente com empresas no setor de agronegócio e alimentos, e recentemente, isso faz um mês e pouco,
eu recebi a carteira de biocombustíveis também, entrou para o setor de agronegócio da FINEP. Aqui, explicar um pouco como é que a visão que a gente está tendo, como é que a FINEP pode atuar na questão da produtividade, né? Porque inovação, ela não só traz produtos novos, mas ela é uma potencial de a gente aumentar a produtividade. E se a gente for olhar ali o grupo A e o grupo B, que são os rendimentos, a produtividade de cada produção agrícola, né? A gente tem o retorno potencial, que é o A, que é você tem utilizando as melhores práticas, equipamentos, os insumos mais adequados para a produção, você poderia chegar a uma produtividade nível A. E você tem a produtividade média, e você pode fazer essa avaliação por cultura, por região, e você identificar qual o gap entre o A e o B. Onde a sua fronteira tecnológica, que é o A, e onde que a produtividade média do setor se situa, que é o grupo B. E aí a FINEP, ela tem uma função primordial de atuar no A. Quando a gente tem uma diferença entre o A e B menor que 30%, ou seja, você já está com um patamar de desenvolvimento médio grande, você precisa fomentar o A, empurrar a fronteira tecnológica para frente. Então você tem que investir na geração de novos conhecimentos e tecnologias para aumentar o retorno potencial. Entre 30% e 100%, você investe em novas tecnologias para preencher lacunas, é o catch-up, né? É você tentar alcançar o que está na fronteira, fazer a grande massa de atores, né? Chegar a um retorno potencial. E quando ela é maior que 100%, aí você deve investir em qualificação e adoção de tecnologias existentes. E aí essa não seria a função da FINEP, né? A gente sabe que existe um gap muito grande, dependendo da situação, ele é muitas vezes superior a 100%. Então, se a gente entende a importância de investir na adoção de tecnologias existentes, isso é de extrema relevância. Agora, a FINEP, na função dela, seria atuar principalmente na elevação do patamar A. Então, a gente tenta ver onde a gente precisaria avançar, onde a gente está chegando próximo da fronteira, a gente precisaria trazer a fronteira mais para frente. Dentro do departamento, as atribuições seriam a prospecção, análise e aprimoramento de projetos de inovação do setor de agronegócio e alimentos. E algumas das áreas de projetos que a gente tem, normalmente são de máquinas, implementos agropecuários, fertilizantes, defensivos agrícolas, veterinária e saúde animal, genética vegetal e animal, toda a indústria de alimentos, que é um mundo, né? Cada segmento da indústria tem um perfil diferente, mas a gente tenta conhecer o máximo possível de todos eles. Os insumos também para a indústria de alimentos e, recentemente, biocombustíveis. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento que a FINEP deu um foco para o agronegócio, a evolução que a gente teve em termos de contratação de projetos de inovação no agronegócio, o departamento foi criado em março de 2013. E a atuação da FINEP, em termos de contratação em agronegócio e alimentos, ela salta do final de 2012, 279 milhões para 1 bilhão em 2014. Foi a nossa contratação no ano passado. Certamente esse ano vai ser bem menor do que 1 bilhão pela questão econômica atual. Eu queria trazer aqui o edital que a gente lançou em 2013 para ilustrar a outra atividade que a gente considera muito importante, que é elaborar programas com uma visão de não só receber os projetos das empresas de uma forma, poderia dizer, de bancada, né? A gente está recebendo os projetos sem a gente fazer um fomento. A gente, em 2013, elaborou um programa em conjunto com o BNDES, com o MCTI, com o MD, que a gente buscou integrar todos os instrumentos das duas instituições. Então tinha empréstimo FINEP, subvenção, participação acionária, tinha crédito do BNDES, fintech do BNDES, participação acionária também. E a ideia era a gente propor onde a gente colocaria os recursos, quais seriam as tecnologias mais relevantes, e a gente integrar, que aí eu acho que foi
eu acho que foi o grande avanço desse programa em relação aos anteriores, foi a integração de institutos de pesquisa, empresas e universidade. A gente criou até um evento de workshop para fomentar essas parcerias. A gente soube até de parcerias que foram criadas no próprio evento, porque a gente fez primeiro uma etapa de as empresas demonstrarem interesse em participar do programa, a gente identificava o perfil das empresas, instituições de pesquisa, e aí a gente fomentou parceria entre elas num evento que a gente chamou de workshop, e para poder trazê-las perto e fazerem os projetos em conjunto. Isso foi muito bem sucedido, porque a gente teve diversos projetos com empresas líderes e ICTs parceiras, e principalmente a gente entrou na questão de insumos, né, processamento da indústria e máquinas e equipamentos. Aqui está a listagem dos macro temas, né, dentro de cada página de insumo, processamento, máquinas e equipamentos. Eu coloquei ali que é 7 cana de açúcar, porque a gente lançou um edital separado só para a parte de cana de açúcar, que foi o País Agrícola, o País 2. Então, no Inova Agro, a gente só trabalhou com as outras culturas. Para vocês terem uma ideia a demanda que houve, que havia um receio que a demanda por projetos de inovação em agro não fosse tão grande, a gente teve 351 cartas de manifestação de interesse para o programa, com um investimento, uma demanda qualificada inicial de 4,9 bilhões. Foram 102 empresas líderes, 102 empresas parceiras e 87 CPs. A gente fez um workshop com mais de 800 participantes e recebemos 83 planos de negócio, que eram os projetos já amadurecidos, com algum nível de detalhamento, com estimativa de orçamento mais refinada, e a gente conseguiu aprovar 49 deles, que chegou a um total de 2,1 bilhões. Ressalto que o edital foi lançado com um orçamento de 1 bilhão, mas a gente estendeu o volume de aprovações a 2,1 bilhões e é dividido nos diversos instrumentos. Então, aqui são mais ou menos condições de financiamento do FINEP. A gente trabalha com taxa básica partindo da JP mais 1,5. Né? Aqui a forma hoje da empresa entrar em contato com a FINEP, né? Através do FINEP 30 dias, ela faz um cadastro, a gente começa a ter contato com a empresa que quiser apresentar um projeto de inovação. E é isso. Bom, estou à disposição de perguntas. Assim, a gente sabe que isso não é difícil. A gente vai ter que estar fazendo ajuste, né? A gente tem com certeza um orçamento sendo menor do que o ano passado, mas a gente continua contratando, continua liberando recursos. E a ideia é que a gente não pode parar. A gente pode reduzir, priorizar. A gente tem tido dificuldade hoje, por exemplo, na avaliação de crédito das empresas, porque o cenário prospectivo, em muitas situações, ele se deteriorou. Então a gente vê um nível de reprovações na análise de crédito maior esse ano do que até meados do ano passado. Isso está acontecendo. A gente também mudou o sistema. Esse sistema de 30 dias não só é um sistema online, é tudo feito online, mas não é só isso, ele muda toda a metodologia de análise e acompanhamento do FINEP. Então a gente está passando por uma reformulação interna muito grande, e isso causa naturalmente dificuldade para a gente acertando, né, o ajuste disso. Então a gente, em algumas etapas, tem demorado mais tempo do que a gente gostaria, mas a ideia é que a gente continue. Inclusive, a ideia de apresentar o Inova Agro é porque a gente está querendo se adiantar à retomada das possibilidades de programa com recursos, para a gente lançar o programa seguinte, que eu não sei o nome ainda, se vai ser Inova Agro 2 ou se vai ter outro nome, mas seria lançar, a ideia seria talvez no ano que vem, no primeiro semestre, a gente conseguir lançar um novo programa. E aí a gente está discutindo, inclusive, a possibilidade de participação dos agentes estaduais para poder ter mais capilaridade, né, em cada um dos estados. E é um desafio muito grande, porque você passa a trabalhar com diversos atores. No Nova Agro foi só, a gente só teve BNDES no comitê de avaliação do projeto, então passaria para um comitê muito mais plural. Isso vai ser um desafio grande, mas a ideia é que a gente consiga entrar
mais a fundo aí nas questões específicas de cada estado. Obrigado, Pedro. Que tipo de projetos são esses que a FINEP banca na área de agronegócio? Olha, a gente tem, dependendo do segmento, a gente tem perfis diferentes de projetos, mas normalmente são os projetos das empresas que fornecem insumos, maquinário, defensivos, fertilizantes para o agronegócio. A gente não atua muito na atividade agropecuária, mas toda a cadeia que apoia ela. E esses projetos são geralmente todo o custeio que a empresa tem, desde o gasto com o pessoal dela, o pesquisador, o investimento que ela precisa fazer em equipamentos para o laboratório. Às vezes a gente entra também no processo produtivo, né? A gente máquina para produção, porque, como eu falei, a FINEP vai até a colocação do mercado. A gente vai até o que a gente chama de lote piloto, que são os primeiros lotes de produção, que isso está alinhado com os conceitos da OCDE, do Manual de Lógica, europeu, de que inovação só acontece quando ela chega no mercado. Então a gente vai até chegar ao mercado, então a gente também apoia a aquisição de maquinário para produção quando ela é essencial para que aquela tecnologia nova chegue no mercado. Então, normalmente é nesse... Está dentro da... Não tem pergunta. Chegando. Felipe, existe uma gama de produtos hoje, tanto na área de fertilizantes como produtos fitossanitários, e eles são mal vistos dentro do Ministério da Agricultura. São produtos orgânicos, a parte de recursos naturais, matérias-primas orgânicas, e geralmente precisam de processos de aprovação, que aqui falaram em 10 anos, esses, então você põe 20, porque existe uma dificuldade terrível, até não sei se por lobby, porque são produtos que canibalizam, de certa forma, o consumo de fertilizantes químicos, de agrotóxicos, porque eles não substituem completamente esses produtos, mas eles reduzem bastante o uso deles. O que é uma vantagem para o bolso do agricultor, grande, porque esses produtos não são dolarizados, e além do que, uma vantagem em termos de preservação ambiental e biodiversidade, tudo isso. Como que vocês definem esses produtos? Porque eles já estão no mercado de certa forma precária, sem apoio, sem registro, alguns com registros de outra forma, disfarça-se, coloca um micronutriente lá e diz que é um fertilizante químico, não sei o que, e assim vamos. Né? E isso acaba não ficando uma inovação, não se torna uma inovação. Se torna um produto novo, mas adaptado a isso daí. Vocês já passaram por uma situação como essa no FINEP, já olharam, já teve nessa demanda grande que vocês tiveram agora por insumos, fertilizantes, defensivos, teve solicitações nesse sentido? Aqui geralmente chega para a gente o projeto antes da fase de registro. Quando a empresa está desenvolvendo, em alguns casos a gente apoia de forma contínua. Tem empresa que tem um orçamento para desenvolver defensivo, novas composições, e ela tem um orçamento contínuo, a gente apoia continuamente, a gente nem sabe o que vai chegar no final. A gente sabe a linha de desenvolvimento dela, não sabe qual o produto de fato vai chegar no final. A gente sabe dessa questão da dificuldade do registro, e isso tem impactado no acompanhamento dos projetos, porque os projetos que chegam, os desenvolvimentos que chegam até a fase de registro, a gente tem visto a dificuldade que é, e isso, assim, a gente
a gente, apesar de estar vendo o governo, a gente também não tem, vamos dizer, não consegue ajudar nesse sentido. A gente gostaria muito de ver que esse é um passe muito grande, assim como a questão tributária também. A gente vê essa diferenciação de alíquota entre estados é uma coisa que atrapalha enormemente. Entre outras coisas que a gente, no acompanhamento dos projetos, vai vendo as dificuldades que o agro passa, mas a gente, como nosso papel meramente financiador, a gente tenta se adaptar, ver como é que a gente apoia e ter uma efetividade maior. Né? A gente tenta... Vocês financiam mesmo antes do registro, antes do registro? Davi, eu queria agradecer muito a sua disposição aí, agradecer a presença dos senhores aí. Esse material tudo vai ficar disponível depois do Portal do Brasiliano, as apresentações, filmagem também dos vídeos aí, e depois dentro do GGN também. Então, dentro de uma semana mais ou menos vai estar todo o material lá. Então, muito encerrado. Muito obrigado.